Segundo a Mônica Bergamo, o ministro da Defesa José Múcio Monteiro deve conversar com o presidente Lula nos próximos dias para decidir sobre a sua permanência no cargo. Será? Será que o Múcio vai sair? Quem vai contar para a gente é o nosso querido Pedro Zamarda aqui no Plantão do Meteoro. Vamos lá, Pedro. Múcio vai sair? Vai sair? Eu acho que vai, assim, te falar que quando eu vi a notícia do Gonê e o Moraes não tirarem férias, eu falei, xiii, acho que vai ter alguma movimentação no governo. E batata, a Mônica Bergamo deu essa notícia hoje. Vamos ver aqui, gente. Algumas trocas já estão meio que precificadas no governo, né? A gente tem a possível saída do Paulo Pimenta da Secom, embora eu acho que ele vai ficar no governo aparentemente. Tem outros nomes que estão sendo especulados, mas é o seguinte, né? Múcio sinaliza Lula que já cumpriu a missão na defesa e Alckmin é cotado para o cargo. Reforma ministerial vai alterar também as áreas de comunicação e da articulação política. Uma coisa, a gente tem que ser honesto, assim. O Múcio falou coisas horríveis, né? Passando pano para os golpistas na frente dos quartéis. Ele é basicamente um puxa-saco desses milicos que estão aí. E falo isso com todo respeito, viu, ministro? Mas, assim, sinceramente, não tenho como qualificar. Mas, assim, eu acho que, Sofia, ele foi uma escolha nesse começo de governo para justamente os quartéis não se revoltarem com o que viria a seguir. E eu acho que agora que a gente tem um general de 4 estrelas preso, eu acho que não dá mais para ele ser o ministro da Defesa. E aí estão cotando o Alckmin para o cargo, né? O que diz a Mônica Bergamo, né? O ministro da Defesa, José Múcio, deve ter uma conversa com o Lula nos próximos dias sobre a sua permanência no governo. Eles são muito amigos, aliás, é importante dizer isso. Interlocutores dele e do presidente afirmam que os dois mantêm uma amizade inabalável, mas que Múcio, que aceitou o delicado cargo em nome da sua lealdade com o petista, já teria sinalizado que sua missão foi cumprida e que a hora de deixar o ministério e sua rotina massacrante está próxima. Os dois conversaram nesta terça sobre mudanças nas aposentadorias dos militares. Múcio esteve na casa do presidente em Alto de Pinheiros, em São Paulo. A substituição de Múcio não será uma tarefa trivial. Ele tem uma relação excelente com todos os comandos das Forças Armadas, que atravessam um momento turbulento com as investigações da Polícia Federal sobre uma tentativa de golpe no Brasil. Pela primeira vez desde a redemocratização, um general 4 estrelas Braga Neto foi preso. Por isso, Lula estuda nomes de peso para o lugar, caso Múcio saia do governo, dizem interlocutores do presidente, e o nome que emerge é o do vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSB, que hoje comanda o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Alckmin teria a seriedade e a autoridade necessárias ao cargo, além de contar com plena confiança de Lula. Ao ser deslocado para a defesa, Alckmin deixaria a vaga que hoje ocupa para o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que deve ser incorporado ao governo neste ou em outro cargo da reforma ministerial. Lula vem intensificando diálogos sobre alterações no seu governo. Uma das mudanças consideradas certas é na Secretaria de Comunicação. Como a Mônica Bergamo antecipou, no dia 5 de dezembro, o presidente já convidou o publicitário Sidônio Palmeira para comandar a pasta no lugar do deputado federal Paulo Pimenta. A partir desse deslocamento prioritário, outros desenhos estão sendo debatidos no governo. A ideia inicial de Lula é que Pimenta retornasse ao Congresso Nacional para ser líder de governo. O presidente gosta dele e o considera combativo e preparado para um embate legislativo que se mostra cada vez mais duro para sua administração. A área política seria reforçada com o deslocamento do atual ministro de Portos e Aeroportos, o Silvio Costa, para a Secretaria de Relações Institucionais no lugar de Alexandre Padilha. Isso aqui me preocupa muito. Pode ser péssimo. Que iria para a Secretaria-Geral no lugar de Márcio Macedo, ou então para o Ministério da Saúde no lugar da ministra Nízia Trindade. Ele já comandou a pasta. O Padilha na saúde seria interessante. Há, no entanto, problemas e resistências a serem superados para que essa solução se consolide. O primeiro deles, Paulo Pimenta tem sinalizado que deseja permanecer no governo, isso é verdade. Neste caso, ele poderia ir para a Secretaria-Geral. Mas há o segundo problema. O presidente gosta de Márcio Macedo, que foi tesoureiro de sua campanha em 22, e teria dificuldade em não deslocá-lo para outro cargo. Mas não há muitos disponíveis no atual contexto político. O próprio Macedo, em uma conversa nesta semana em Brasília com jornalistas sobre a eventual reforma ministerial, afirmou que tem um monte de inimigos. Eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo, deve incomodar muita gente, porque, olha,
Eu não sou do Brasil profundo, eu não sou de São Paulo, eu não sou como a gente chama do Sul, nem do Sudeste. Eu venho do meu estado político Sergipe, do menor estado da federação, e isso deve incomodar muita gente, né? Afirmou ele no que definiu como plantações de que poderia deixar o ministério. Isso que o Márcio Macedo tá falando é verdade, tá? Tem muita fofoca e muita intriga. A boa notícia disso aqui, para além do Múcio, Sofia, é que o Lula tá decidido a não entregar a saúde pro Arthur Lira. O problema é ele entregar a articulação política pro Arthur Lira. E isso tá me deixando, assim, bastante incomodado. O Alckmin para defesa, gente, eu fiz um documentário sobre a falta d'água da Sabesp, eu sempre fui oposição ao governo Alckmin, eu sei o que o Alckmin fez e colaborou para as PMs se tornarem esse monstro que a gente tá vendo aí com o Tarcísio. É o mesmo Alckmin daquele tempo atrás. Só que ele tem demonstrado, e aí eu falo do Alckmin enquanto vice-presidente, ele tem se mostrado um aliado muito fiel ao presidente Lula. Ele foi um nome articulado pelo Fernando Haddad como vice do Lula, e ele era um cara que foi destruído pelo João Dória. O João Dória tinha desaparecido com o Alckmin da vida pública, o Haddad e o Lula ressuscitaram ele. Então ele é um cara que tem mais confiança ainda do Lula, pesa para ele ser um civil sem ser muito próximo desses militares, o que bastante fiel ao presidente, o que pode permitir que o Alexandre de Moraes trabalhe. Essa é a boa notícia. Eu acho que é muito bom que o Múcio não esteja mais no governo, assim. Nem acho que ele botou tanto impeditivo, mas essas declarações, honestamente, passando pano para acampado, deve ter servido aí para os primeiros anos para não sublevar os quartéis. Mas, assim, tem que prender esses caras. Não tem mais saída, assim. Eles precisam ser punidos. E, assim, não dá para ter um cara dentro do governo falando coisas que vão na contramão disso. Ficou ridículo, sabe? No começo do ano, a gente teve a Globo, a Folha e os principais jornais fazendo documentário sobre o 8 de janeiro e o Múcio passando pano. Não tem lógica, é uma comunicação completamente truncada. Não sei o que você acha disso. Olha, vamos lá. Sair o Múcio é uma boa notícia independente de quem entre. Desculpa, mas eu tenho que dizer isso. Botar um cone é melhor que o Múcio. Exato. Não ter Ministério da Defesa já era melhor do que o Múcio, né? Vou até colocar aqui na tela o Valdarco dizendo: Múcio foi o safado que tentou passar a GLO por debaixo do tapete. Exatamente. E eu até fiz questão de pegar e trazer aqui, ó, de agosto de 2023, Exército nas ruas poderia ter evitado o 8 de janeiro, diz ministro da Defesa, e logo ali no primeiro parágrafo a gente já vê, né, que ele afirmou que os protestos diante da falta de ação da polícia poderiam ter sido evitados, os protestos golpistas de 8 de janeiro, diante da falta de ação da Polícia do Distrito Federal e com a implementação da GLO. Gente, hoje, mais do que nunca, está claríssimo que a GLO era o que eles queriam. Talvez ele teria matado o Lula numa dessas. Era parte do golpe meter a GLO. E o Múcio estava defendendo isso. Então, assim, o Múcio era um golpista, gente. Não vamos passar pano. O Múcio é um dos golpistas que o Lula colocou como presidente, como ministro. Até por isso eu tendo a discordar da ideia de que era necessário lá no começo. Muito pelo contrário, eu acho que aquele começo ali, especialmente depois do 8 de janeiro, era o momento que a gente tinha que ir para cima do exército. Era o momento que o Lula tinha que ir para cima do exército, porque naquele momento assim, tipo, se criou uma janela de oportunidade de a gente mudar um exército golpista que a gente tem desde o fim da ditadura, desde o fim da ditadura, né? Desde a ditadura, né? Sim. Mas enfim. E até tentou se avançar nisso, né? O Flávio Dino foi um dos ministros. O que também é mais um fator. Flávio Dino e Alckmin são do mesmo partido. Eu espero que o Alckmin tenha um comportamento condizente do cargo. Mas o que você ia falar do Alckmin? Com relação ao Alckmin, eu vou colocar aqui um comentário aqui no chat do Ricardo Buril dizendo: capaz do Alckmin não se controlar e tacar o exército na primeira manifestação de professores. Eu me lembro muito bem. Lucas Silva dizendo aqui: porra, Lula, Alckmin na defesa, olha a merda que ele fez em São Paulo. Sim. Pois é, entre Múcio e Alckmin, 1000 vezes o Alckmin. Entre Alckmin e alguma outra pessoa, tem muitas outras pessoas que seriam isso melhor do que o Alckmin. O pessoal está falando muito do Alckmin mandando a polícia, que sim, ele ajudou a criar essa polícia que hoje está extremamente mortífera,
falando dessa polícia sendo jogada contra os professores, eu vou além. Eu morava em São Paulo na época que estava ocorrendo os protestos contra o fechamento das escolas no período noturno, que eram alunos de ensino médio que estavam protestando contra o fato de tirarem as suas escolas, que eles não teriam mais como fazer a escola no período noturno se eles tivessem que se ir para outro bairro, etc. Ele jogou a polícia contra alunos de ensino médio, não é nem só os professores, sabe? Desculpa, o Alckmin é um cara que já foi denunciado várias vezes para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Várias vezes, não foi uma nem duas. Foi por causa das mortes da Polícia Militar de São Paulo, por causa de Pinheirinho, sabe? Sim. Então, gente, o Alckmin tá fazendo todo esse rebranding aí, já tá sendo praticamente aceito dentro da esquerda. Não vamos esquecer, se ele quer dizer que, não, agora eu sou diferente, ele vai ter que fazer muito, mas muito mais esforço do que ele já fez para convencer, sabe? Gostei do rolê da Sofia, é isso, tem que cobrar o cara, não é rancor, é o básico. Se ele fez isso como governador de São Paulo, não vai fazer como ministro. Mas uma coisa é fato, é bizarro dizer isso, mas ele no Ministério da Indústria é um cara que pensa a economia à esquerda do Fernando Haddad. É bizarro? É bizarro, mas é verdade. Mas, gente, não é à toa que o Haddad é chamado de o mais tucano dos petistas, né? Ele é mais tucano que um tucano. Meu Deus do céu, enfim. A Bela Megali deu uma suíte sobre essa notícia da Mônica, que é o seguinte: qual que seria a motivação pro Múcio cair? O que é um absurdo, né, Sofia? Ele já devia ter caído lá atrás, quando ele passou pano pros quartéis, né? Militares veem o vídeo da Marinha como a gota d'água pro Múcio sinalizar a saída no governo. Membros das Forças Armadas avaliam que o vídeo publicado pela Marinha com críticas ao pacote fiscal do governo teve peso na sinalização do ministro José Múcio Monteiro de que gostaria de sair do comando da pasta da Defesa. Como informou a colunista Mônica Bergamo da Folha, Múcio sinalizou a Lula que cumpriu sua missão e deseja sair da esplanada. A coluna confirmou com fontes ligadas ao Ministério da Defesa que ele e o presidente falaram sobre esse tema na conversa de quase 2 horas que tiveram na última terça-feira em São Paulo. Quando aceitou o posto, Múcio disse a Lula que não permaneceria até o fim do seu mandato e sinalizou que pretendia ficar num prazo de 2 anos. A agenda pesada que o ministro enfrentou nos últimos meses à frente da pasta colaborou para que ele se movimentasse no sentido de deixar o cargo, avaliam integrantes da cúpula militar. No início de dezembro, o próprio ministro da Defesa confidenciou a aliados que a relação dos militares com o governo retrocedeu e apontou a inclusão das Forças Armadas no pacote de corte de gastos como principal foco de tensão. Além disso, houve indiciamento pela Polícia Federal de 25 militares no inquérito do golpe, que colocaria Jair Bolsonaro como personagem central da trama. Por fim, ocorreu a prisão de 2 generais, sendo ele o Walter Braga Neto, ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na sua chapa. Em meio a esse caldo, houve a publicação do vídeo da Maria questionando os privilégios, com mensagem ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, devido ao pacote fiscal. O presidente viu o material e não gostou. Militares relataram que a gravação dificulta a posição de Múcio em fazer negociações na Previdência demandadas pelas Forças Armadas. Não só dificulta, como, Sofia, o Múcio soltou. O Correio Brasiliense publicou que o corte nas aposentadorias dos militares vai rolar, tá? Então já tá precificado. Aparentemente, no governo Lula, se você mexe ou com o presidente ou com o Fernando Haddad, você cai do governo. É muito curioso isso. O poder que o Haddad tem. Passa muito batido. Mexeu na agenda de corte. O Congresso pode peitar o Haddad. Os ministros não. Ai. Mas é isso, Sofia. Eu acho que teremos aí ministro da Defesa novo. Enfim, eu acho que vai ser um governo mais do centrão nessa reta final, mas talvez com a punição dos milicos, o que a gente não esperava. Vamos ser honestos aqui. Eu não esperava o Braga Neto preso tão cedo. Não, eu também não. Eu admito isso. Eu tava esperando que fosse demorar mais para a gente ver general preso, e se a gente visse general preso. Eu admito que eu já até duvidava que veríamos general preso. A Mônica não costuma errar. Eu acho que tem uma outra boa notícia, que é essa questão. Tenho várias críticas ao ministro Padilha, mas acho ele para a saúde uma excelente opção.
Uma excelente opção. Não entregando a saúde para o Centrão já é um bom começo. E o governo está resistindo bem a isso. Eu já estava esperando o governo ceder e entregar o Ministério da Saúde para o Centrão, para o Lira, há muito tempo. E realmente isso foi para mim uma surpresa positiva. Assim como a prisão do Braga Neto foi uma surpresa positiva, isso está sendo uma surpresa positiva também. Uhum. Mas enfim, antes da gente encerrar, só vou colocar um comentáriozinho aqui do Victor Xavier sobre aquela questão que você falou do Alckmin estar mais à esquerda que o Haddad. Isso fala mais do Haddad do que do Alckmin. Exato. Ficamos por aqui. Alguém quer ser presidente da República, né? E pelo visto não é na nossa agenda. Exato. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui, Sophie. Vambora. Pessoal, não sai daí que tem mais Plantão do Meteoro.